Comentário criativo de abertura. O calendário está tão apertado que parece balança de praça de alimentação em dia de jogo decisivo. Curta o vídeo e siga o canal para acompanhar esse debate que mexe com o futebol brasileiro e com a vida de torcedores de verdade. A CBF resolveu ampliar o Brasileirão e, com isso, amassar ainda mais os estaduais. A postura gerou reações diversas, parece haver concordância de parte da elite e de muitos torcedores, mas a forma como foi feita é amplamente questionada. Levar os estaduais para o início do ano, ainda na pré-temporada, invadindo as primeiras rodadas do Brasileirão, é visto por muitos como uma decisão adversa tanto para o torneio maior quanto para os estaduais. A consequência não seria apenas de ordem simbólica. A permeabilidade entre as duas competições compromete o funcionamento de cada uma, especialmente quando os grandes clubes atuam de maneira pouco estável nas primeiras fases. Não se trata apenas de uma suposta democratização, que poderia ter algum encanto se fosse apenas odds para os pequenos. O problema real, apontado por quem observa o calendário, é que a porta para o rebaixamento de grandes clubes também ficou aberta, o que traz efeitos negativos para os estaduais. Se questiona se o Carioca seria possível sem a presença do Flamengo ou o Paulista sem o São Paulo, a resposta de muitos é que não. Atualmente, o Flamengo passa por um momento de dificuldade. O time sub-20, tirado da Copinha de São Paulo para disputar o estadual, outra consequência nefasta do calendário de 2026, não tem apresentado os resultados desejados, com os titulares perdendo o Fla-Flu, o que é previsível. A tendência é que o Flamengo não fique entre os quatro primeiros do grupo, assim, ao invés de disputar um mata-mata pelo título, terá de disputar um quadrangular para evitar o rebaixamento. Do lado do São Paulo, a situação é de antepenúltimo no Paulista, com apenas uma vitória de distância da zona de rebaixamento, faltando 3 jogos e ainda um clássico contra o Santos pela frente. Embora o rebaixamento pareça improvável, a existência de tal possibilidade não é descartada. Há, então, uma percepção de que um ajuste simples e há muito defendido pode resolver boa parte dos problemas, manter os estaduais, mas deslocá-los para o fim do ano. A ideia seria dar janeiro como mês de pré-temporada, com o Brasileirão iniciando no fim de janeiro, sem distrações, colocando todos em condições iguais. A fase de grupos da Libertadores começaria mais tarde, o que não atrapalharia o Brasileirão, e clubes poderiam negociar jogos sul-americanos enquanto focam no Brasileirão. Assim, o Brasileirão poderia terminar em setembro, evitando o conflito com as datas FIFA de setembro a novembro e não se sobrepondo às fases agudas das competições sul-americanas. Em contrapartida, os estaduais poderiam acontecer em outubro e novembro, mantendo a duração atual sem interrupção durante as FIFA, o que seria benéfico para as TVS. Os estaduais ou regionais poderiam ocorrer já no começo do ano, proporcionando o calendário a clubes menores, gerando empregos, fortalecendo as categorias de base, recebendo apenas times das séries A e B na reta final, exatamente para que as fases iniciais com possibilidade de rebaixamento ocorram antes. Clubes envolvidos nas fases mais decisivas da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil poderiam priorizar essas competições nesse período, sem o Brasileirão em paralelo, e poderiam usar reservas ou jovens nos estaduais, sem risco de rebaixamento. Já os clubes não envolvidos nos mata-matas mais importantes teriam nos estaduais a chance de encerrar o ano com uma competição disputada a sério, não da maneira atual de janeiro. Ganhar um estadual poderia, para muitos clubes e treinadores, tornar-se a tábua de salvação do ano, mantendo o interesse nesses torneios e trazendo um pouco mais de satisfação aos torcedores, que hoje convivem com o mal-estar ligado ao calendário. O conjunto da proposta aponta para que os estaduais ocorram no fim do ano, com o mesmo padrão de duração atual definido pela CBF, mas sem parar nas datas FIFA. Isso beneficiaria as emissoras de televisão e a indústria televisiva, além de manter a tradição e a capilaridade do futebol brasileiro, ajudando